Muitos colegas me perguntam, Celso, que scanner que eu devo comprar? E a minha resposta sempre é igual, depende. O objetivo do vídeo é te trazer informações para que você possa fazer a melhor compra para o seu consultório, clínico ou laboratório, não deixando de lado a questão técnica do equipamento, mas te ajudar em uma boa compra, porque comprar um scanner é um investimento. Isso tem que fazer sentido no teu negócio. Fique até o final desse vídeo que vai valer a pena para não se arrepender de ter feito um mau negócio. Para começar a pensar, precisamos entender alguns conceitos que são importantes em qualquer scanner. Uma coisa que vocês devem ter ouvido falar muitas vezes quando vão pesquisar sobre qual scanner comprar é a acurácia. Em odontologia digital, acurácia significa o erro total entre o que foi escaneado e o que realmente existe na boca do paciente. É a soma de duas coisas. O trueness, que seria a veracidade, que é a diferença entre o modelo digital e o modelo real, e a precisão, que é a capacidade de repetir o mesmo padrão de uma forma consistente. Nos scanners intraorais, a acurácia é igual à veracidade mais a precisão. E pensando nisso na prática, em um preparo, um scanner com boa acurácia captura margens finas sem distorção. Em um ar completo, a acurácia mostra se o scanner consegue evitar uma deriva digital, que é aquele erro acumulativo durante o percurso do escaneamento. Em implantes múltiplos, a acurácia determina se o passivo protético será atingido. E na literatura recente, os números nos trazem. Em arcos curtos e dentes unitários, a gente tem uma precisão em torno de 20 a 60 micrômetros. Em arcos completos dentados, entre 80 e 200 micrômetros, e em arcos com múltiplos implantes entre 100 e 300 micrômetros. E a precisão é o quão consistente o scanner é quando realiza vários escaneamentos da mesma situação. Enquanto a acurácia olha para o erro em relação ao real, a precisão olha para a consistência interna do scanner. E um exemplo clássico, se você escanear o mesmo preparo 5 vezes, a precisão mede o quanto essas digitalizações são semelhantes entre si. E uma alta precisão significa que o scanner não oscila por causa de saliva, movimentos ou alterações na trajetória. E é possível fazer um rescan de uma área e ainda manter o encaixe perfeito com o modelo original. O software consegue reconstruir a malha 3D sempre no mesmo padrão. E uma observação importante, o scanner pode ter alta precisão, mas baixa veracidade. Isso significa que ele repete o erro com consistência, o que é péssimo no final. E o que é a reprodutibilidade, que também podemos chamar de confiabilidade? É a capacidade do scanner de gerar resultados consistentes em ambientes diferentes, com operadores diferentes, pacientes diferentes e em dias diferentes. Enquanto a precisão fala sobre repetir o mesmo resultado nas mesmas condições, a reprodutibilidade fala sobre repetir em condições variáveis. E na prática clínica, reprodutibilidade mede se um outro dentista com outra técnica consegue gerar um escaneamento igualmente confiável. Um outro computador, outro consultório ou outra iluminação não altera esse resultado. A atualização do software, o desgaste da ponta ou a bateria não vão interferir na malha final. É o parâmetro que mais se aproxima do conceito de confiabilidade clínica real. Um exemplo no dia a dia. Um scanner com alta reprodutibilidade não depende do operador ser expert. Ele mantém a qualidade do arquivo STL. Em implantes, 2 operadores diferentes conseguem praticamente a mesma distância interimplantar, sem desvio significativo. E em próteses de arcos totais digitais, o fechamento oclusal não muda de um escaneamento para o outro. E um resumo prático. A acurácia é o quanto o scanner representa a realidade com fidelidade. É o principal dado que define a segurança da prótese em boca. A precisão é o quanto o scanner consegue repetir o mesmo resultado. É a consistência interna. Vários scans parecem cópias idênticas. E a reprodutibilidade é o quanto essa precisão se mantém, mesmo mudando operador, ambiente ou paciente. É o que define confiabilidade clínica do scanner no mundo real. E se a gente quiser criar uma frase bonita, acurácia é o destino, precisão é o caminho e reprodutibilidade é chegar sempre lá. E por que um bom scanner vai fazer a diferença? Casos com próteses sobre implantes, o escaneamento impreciso causa desadaptações. Em cirurgia guiada, um erro milimétrico vira desvio de implante
e um risco para o paciente. Uma oclusão inadequada nos traz falha, muitos ajustes e uma necessidade de retrabalho. Nos registros digitais, uma falha nesse escaneamento nos traz problemas nas integrações entre os STLs e as tomografias. E trazendo um pouquinho da literatura recente, e o trabalho de Mina e colaboradores em 2025 fala sobre a acurácia, reprodutibilidade e satisfação do paciente no uso de scanners intraorais. Em comparação a moldagens convencionais, mostra que scanners intraorais atingem uma acurácia e reprodutibilidade iguais ou superiores às moldagens convencionais, em dentes unitários e segmentos curtos. E esse trabalho também destaca uma melhora significativa no conforto do paciente e o menor tempo de cadeira. E a conclusão desse trabalho nos traz que escaneamentos intraorais são tão precisos quanto moldagens com siliconas de adição. Um trabalho de Ramesini em 2024 nos traz uma revisão sistemática dos fatores que influenciam a acurácia do escaneamento intraoral na implantodontia. E essa revisão analisou escambores, trajetórias de escaneamento, distância entre implantes e habilidades do operador. E esse trabalho nos mostrou que a acurácia em implantodontia depende mais da técnica correta do que do hardware e que erros acumulativos podem ser minimizados com protocolos específicos. Um outro trabalho de Kim e colaboradores em 2024 nos trouxe a acurácia dimensional dos scanners intraorais no registro de preparos de espaços pós-endodônticos no estudo in vitro e comparou com métodos convencionais. Os scanners apresentam uma acurácia dimensional confiável, com desvios médios dentro da faixa clínica aceitável, equivalente às moldagens, e nos trouxe como conclusão que impressões digitais são viáveis e precisas, mesmo em preparos profundos e desafiadores. Outro trabalho de Carvalho e colaboradores de 2025 nos traz uma reprodutibilidade e confiabilidade dos scanners intraorais na avaliação de tecidos perimplantares e próteses sobre implantes. E ele nos mostra que há uma confiabilidade alta, desde que respeitados estabilização da ponteira, controle da saliva e correta captura do escambóide, concluindo que os scanners intraorais entregam excelentes repetibilidades quando os protocolos são seguidos. No outro trabalho de Johnson e Patel, em 2024, onde eles nos trazem os avanços recentes nos scanners intraorais, aplicações e limitações da odontologia restauradora e na implantodontia. E essa revisão destaca avanços recentes, como inteligência artificial no fechamento da malha, redução no ruído, calibração automática e melhora da captura em áreas edêntulas. E também aponta limitações com erro acumulativo nos full arcs e a dependência da técnica, concluindo que essa nova geração de scanners intraorais é altamente capaz, mas exige um conhecimento das limitações para a gente ter uma previsibilidade clínica. Resumindo tudo isso, nos últimos anos, os estudos mostram que os scanners intraorais modernos já igualam e muitas vezes até superam moldagens convencionais em acurácia, precisão e reprodutibilidade, especialmente em unitários e em arcos curtos. A técnica de escaneamento é hoje o maior determinante da qualidade do arquivo, mais do que o scanner em si. E para full arcs ainda existe maior variação, mas dentro de limites clínicos. No geral, a odontologia digital é tão confiável quanto o método tradicional, com muito mais conforto para o paciente. E vamos lá, quais são os fatores que influenciam a qualidade da digitalização? A qualidade do scanner, hardware, software e calibração, apesar da gente saber que não é só isso, que a importância maior é o operador, o tipo de superfície escaneada, como mucosas, gengivas ou preparos, a técnica de escaneamento, direção, movimento, pressão e velocidade, e a experiência do operador. O operador experiente traz melhores resultados e isso está evidenciado em várias revisões. E além disso, termos um protocolo de digitalização. Isso é mais sensível em arcos completos, além de um bom pós-processamento e uma validação do nosso arquivo STL, checando os erros e analisando a malha. E quais são as vantagens que a gente tem de uma acurácia e boas práticas de escaneamento? Temos um menor número de ajustes clínicos de laboratório, temos próteses e guias com melhor adaptação, temos cirurgias guiadas mais seguras, confiança do fluxo digital crescente e uma economia de
tempo e o menor retrabalho. E quais são as limitações atuais? Não existe scanner perfeito. Mesmo os melhores scanners têm limites de precisão dependendo do caso, principalmente para superfícies metálicas, mucosas, espaços longos e para arcos inteiros. Há também uma curva de aprendizado do operador que tem que ser ultrapassada, uma atenção à técnica, uma limpeza e um pós-processamento adequado. E há uma necessidade de validação constante. Testar, repetir e checar. Quando a gente termina o nosso escaneamento, a gente deve olhar o nosso arquivo, olhar a nossa malha e se tiver algum erro visível, a gente pode recortar e refazer. E para concluir, quais são os pontos-chave? Acurácia, precisão, reprodutibilidade e boas práticas. O fluxo digital confiável vai depender de tudo isso. E eu vou te convidar para uma reflexão. Se você está usando o scanner, é bom a gente se perguntar: eu estou obtendo a precisão que o meu caso exige? A técnica depende muito da forma que a gente faz. Pense, reflita e refaça. Se você tem alguma coisa que está fazendo errado, volte, reavalie, estude e veja se o problema é você ou se é o seu scanner. E aí, pessoal, gostaram desse conteúdo? Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários. É importante a gente discutir, falar sobre precisão, falar sobre forma de escaneamento. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente quer comprar o scanner mais caro de todos, achando que a gente não vai ter mais problema. Se a gente não investir em educação e aprendizado, a gente pode usar qualquer scanner que a gente vai errar. Eu vejo muitas vezes as pessoas com um pouco mais de experiência usando scanners simples e tendo bons resultados. E às vezes lá no laboratório chegam escaneamentos que são feitos com scanner de ponta e às vezes a gente não tem aquele bom resultado. Então é importante a gente entender, aprender, evoluir, praticar, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, é muito importante para nós crescer, evoluir juntos e estar sempre aprendendo. Até mais!